Nessa videoaula você aprenderá como otimizar o seu corte, como passar o seu tecido e como guardar o seu tecido engomado. Primeiro você vai aprender a passar o seu tecido para que ele fique pronto para você confeccionar as suas peças. Mas você precisa saber de algumas informações antes de passar o seu tecido. Por que você tem que passar o seu tecido? Aqui eu tô com um cetim, tá? Engomado com a goma de alta e cola número 1. E eu vou ensinar para vocês nele, mas você vai fazer o mesmo processo, seja para o voal, o oxford ou a organza, tá? Uma coisa que você tem que saber é que o seu ferro não pode estar numa temperatura muito quente. Então, colocou o seu ferro para esquentar, coloca na mais baixa temperatura. Quando você for passar o tecido, você vê que não está passando, vai aumentando aos poucos a temperatura do seu ferro. Porque se você já colocar na temperatura mais alta e já for passar o tecido e o ferro estiver muito quente, você pode fazer com que o seu tecido enrugue ou mesmo estique demais, conforme você for passando, tá? Perdendo a goma dele. Então o ferro tem que estar numa temperatura não muito quente para que você consiga passar o seu tecido sem danificar ele, sem fazer com que ele estique, né, perdendo a goma, e sem fazer com que ele rugue, tá ok? Outra coisa importante, passou o tecido uma vez, viu que precisa de passar mais uma vez? Você passa, espera esfriar e passe novamente depois, tá? Não fique passando várias vezes, né? De várias vezes seguidas em um único local, porque isso pode fazer com que aquela região fique quente demais e você vai acabar perdendo o seu tecido. Então, passe todo o tecido. Viu que tem necessidade de passar novamente? Você volta por onde você começou e passa novamente. E por que é importante você passar o seu tecido? Saiba que você vai precisar fazer esse processo de passar o seu tecido somente para você confeccionar algumas forminhas do próximo módulo, que é o módulo de forminhas básicas. Isso porque no módulo forminhas básicas, você utiliza apenas o golfrador fundo de doce médio 3 centímetros para confeccionar as suas peças. Ou seja, as camadas que você vai cortar no tecido para confeccionar as forminhas, os modelos das forminhas básicas, não vai passar por nenhum golfrador. Então, qualquer amassado, qualquer dobrado que o seu tecido tiver, vai transparecer, vai aparecer isso na sua forminha, né, nas camadas da forminha, e você não vai ter uma peça final com qualidade, tá ok? Diferente, né, das forminhas dos porta-guardanapos, em que as camadas você passa, né, nos golfradores. E aí você não precisa, mesmo que você tenha um tecido amassado, não tem problema, porque quando você for golfrar, né, as camadas quando você for golfrar as camadas, né, dos modelos forminhas de luxo, porta-guardanapos, apliques de flores, quando você for golfrar, a camada vai ficar com o formato do golfrador. E esses amassados, essas dobras no tecido vai desaparecer, tá bom? Então é importante que você faça esse processo de passar o tecido, de, né, ter o cuidado de deixar o tecido liso, sem nenhum amassado, sem nenhuma dobra, em alguns modelos de forminhas, em alguns modelos de porta-guardanapo, de aplique de flor e de corsagem, para você ter uma peça, né, finalizada perfeitamente. Esses são os modelos que mais vai aparecer se o seu tecido tiver amassado e dobrado, tá? Então é bom que você tenha cuidado quando você for confeccionar esses modelos, ter cuidado para que o seu tecido esteja liso e sem nenhum amassado. E lá na videoaula sobre goma, você aprendeu que antes de engomar o seu tecido, é necessário que você deixe ele, né, assim que você chegar do seu fornecedor, deixe ele dobrado, né, direitinho, de uma forma correta, para que quando você for engomar, para que ele não esteja tão amassado, né? Se você puder passar o seu tecido antes de engomar, é melhor ainda,
porque quanto mais liso, quanto mais perfeito o seu tecido estiver antes de engomar, mesmo que você tenha que passar ele depois, quando ele já estiver engomado, o processo é muito mais fácil. Quanto mais amassado ele estiver, depois de engomar, mais trabalhoso vai ser para você fazer esse processo de passar o tecido, tá? Quanto menos amassado ele estiver, mais fácil. Então, procure passar o seu tecido antes de engomar. Se ainda assim você vê que tem necessidade de passar ele depois de engomar, você vai passar ele sem problemas nenhum, tá ok? Então aqui, relembrando, eu tenho o cetim engomado com a goma de álcool e cola número 1, mas você vai fazer esse processo tanto para o Oxford, para o voal, para a organza, seja engomado com a goma de álcool e cola número 1, número 2 ou com a goma de gelatina. É importante que o ferro não esteja muito quente e se você passou o tecido todo uma vez, viu que tem necessidade de passar novamente, você volta, né, por onde você começou e vai passando o tecido novamente, tá ok? Então, olha só, eu tenho um tecido aqui bem amassado, tá vendo? Tá com umas dobraduras aqui. Então, eu vou pegar o meu ferro e passar com vocês. Lembrando que o Oxford, o voal e a organza, os dois lados do tecido é a mesma coisa. Agora, o cetim não. O cetim tem um lado que ele é mais brilhoso e tem um lado que ele é mais fosco. Nesse caso aqui do cetim, você sempre vai passar pelo lado mais fosco, tá? Pelo lado do avesso do cetim, tá ok? Você pode estar passando o seu tecido na sua mesa de passar roupa, não tem problema, mas como eu estou gravando essa videoaula para vocês aqui no meu ateliê, eu coloquei aqui sobre a minha mesa de trabalho um lençol, tá? Um lençol velho que eu já não uso mais, para poder me dar esse acolchoado, né? Um pouquinho aqui, para eu poder, como se fosse a mesa de passar roupa, para eu poder passar o meu tecido. Se você não se sentir confortável em estar passando na sua mesa de passar roupa, você pode fazer a mesma coisa, né? Estende um lençol, algo que fique acolchoado, mas que seja ao mesmo tempo firme para você estar passando o seu tecido. Você pode colocar aí na sua mesa sem problemas nenhum. Então, ó, já estou esquentando o meu ferro e como eu disse, coloque numa temperatura mais baixa. Se você vê que não tá passando, vai aumentando a temperatura, tá? É mais fácil você ir aumentando a temperatura de pouco em pouco do que você colocar muito alta e quando você for passar, acabar estragando o seu tecido, tá? Então, temperatura mais baixa e vai aumentando gradativamente. Outra coisa importante para você saber. Pode ser que o seu tecido não fique 100% passado, 100% lisinho. Isso não tem problema nenhum, tá? O que você tem que ter cuidado é que o seu tecido não fique amassado demais, né? Com muitas dobras, a ponto de fazer com que a sua peça finalizada fique imperfeita, com muitas imperfeições, que fique visível, né? Que as camadas estão muito amassadas, muito dobradas. Então, mesmo que o seu tecido não fique 100% liso, não tem problema. Mas ainda assim você tem que fazer o máximo para ele ficar retinho, tá? Sem nenhum dobrado, sem nenhum amassado, para que você tenha um resultado final esperado, né? De qualidade nas suas peças, tá bom? Então eu vou passar aqui junto com vocês. Mostrei para vocês como tá o tecido aqui, que tá bem amassado, né? Então vamos lá. Olha só, quando você for passar, não fica passando muitas vezes no mesmo lugar não, tá? Passa aqui, vem pra cá, depois vai para as outras partes do tecido. E como eu disse, se for necessário passar novamente, você volta aqui depois, tá? Ó. Vou passar uma vez. Tenha certeza que seu tecido não tá enrugando.
Vou aumentar um pouquinho aqui a temperatura. Conforme você vai passando, você pode vir passando a mão assim, tá? Ó, prontinho. O tecido tava bem amassado. Olha só como é que ele tá agora. Conseguem ver? Tava com bastante dobra. Aqui ainda tá um pouquinho, ó. Aqui nessa parte, tá vendo? Eu vou passar mais uma vez aqui, mas já tá um tecido aí pronto pra gente usar. Então, tecido perfeito para que a gente possa estar confeccionando as nossas peças. E você vai fazer esse mesmo processo para o cetim, voal, organza, oxford, seja engomado na goma de álcool e cola número 1, na goma de álcool e cola número 2 ou na goma de gelatina. Sempre ter cuidado, né, para o ferro não estar muito quente, né, esticar o seu tecido direitinho e vir passando ele, sempre tendo cuidado, né, para não deixar o seu tecido enrugar ou mesmo esticar a ponto de perder a goma, tá? Isso acontece mais quando o ferro tá muito quente. Se você utilizar o ferro na temperatura certa, você consegue passar o seu tecido tranquilamente, tá bom? Então sempre lembrando de estar esquentando o ferro aos poucos, nunca colocar numa temperatura alta a ponto de você já perder o seu tecido na primeira passada que você der. E como que você guarda o seu tecido engomado? Bom, o mais aconselhável é que assim que você preparou o seu tecido, né, engomou, ele secou, está pronto para você cortar os seus moldes, o ideal é que você já faça o corte, tá? Então dê preferência em guardar as camadas já cortadas do que guardar o seu tecido engomado, porque você vai precisar de espaço, tá? As peças ficam muito grandes, então se você não tiver um certo espaço para você guardá-las, elas vão acabar amassando e você vai ter que ficar, sempre que for usar, passar elas dependendo do modelo que você for fazer.
Aqui no meu ateliê eu tenho uma arara, então todos os tecidos ficam pendurados dessa forma, tá? Eu vou colocando um sobre o outro aqui e eles ficam pendurados dessa forma, tá? Como se fosse um varal e eu vou pendurando eles uns sobre os outros. Então eles não amassam. Agora, se você não tiver uma arara na sua casa, né? Você pode estar colocando sobre uma cadeira, sobre uma mesa mesmo, mas o mais aconselhável é isso. Engomou os seus tecidos, eles estão prontos para corte? Já faça, né, o corte dos moldes e guarde os moldes já cortados, para que você evite, né, de tomar muito espaço na sua casa. Ou mesmo se você já tiver um espaço para o seu ateliê, né, é bom você evitar que fique ocupando muito espaço, né, os tecidos, porque, como eu disse, as peças ficam muito longas e você vai ter que ter sempre um espaço para estar pendurando eles, tá ok? Mas você pode, como eu disse, se você tiver uma arara, ou então deixar reservado no próprio varal onde você vai pendurar, mas desde que você não deixe o seu tecido no tempo, tá? Se você puder colocar um varal dentro aí do seu ateliê ou do lugar onde você vai trabalhar, na sua casa mesmo, colocar um varal, né? Assim na parede, e aí você deixa os tecidos lá. Então use aí a sua imaginação de acordo com o espaço que você tem, para você deixar os seus tecidos sempre pendurados dessa forma, tá? De forma que eles não amassem. E você não tenha que ficar repassando eles todas as vezes que for utilizar. Bom, então agora nós vamos aprender a otimizar o corte. O primeiro passo para você otimizar o seu corte é você acertar a auréola. Vocês conseguem ver que a auréola tá torta? Ó, ela tá subindo aqui, ó. Aqui tá mais baixa, ela tá subindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acertar essa auréola. Vou fazer esse processo aqui, ó. Assim fica mais fácil de vocês verem. Ó, vou acertar. Eu vou acertar, tá? Você pode vir aqui e cortar. Ou se você quiser dobrar primeiro, passo a unha aqui, tá? Pra ficar marcado o meu tecido e eu saber exatamente onde eu vou cortar. Então, agora sim, eu acertei aqui pela auréola, tá vendo? E vou cortar. Vou colocar o golfrador aqui só para me ajudar para o tecido não correr. Agora você vai aprender a otimizar o seu corte. Olha só, aqui eu tenho o molde da forminha gota maior, que vocês vão aprender a fazer no módulo 2, tá? Próximo módulo. Então, olha só, para a forminha gota maior, você precisa de 3 camadas para você confeccionar uma forminha, tá? Vamos supor que você vai fazer 10 peças, tá? 10 forminhas gota maior. Então, você vai precisar de 30 camadas. Você não vai riscar 30 camadas. No cetim, você consegue cortar 5 camadas ao mesmo tempo. Isso daí, com o tempo, você vai perceber se você se sente mais
confiante em estar cortando 3 camadas, ou 5 camadas, ou 6 camadas, tá? Com o tempo, com a prática, né, e com a sua experiência, você vai perceber qual a quantidade de camadas de cada tecido você se sente confortável para cortar. Mas no cetim, eu consigo cortar 5 camadas tranquilamente. Então, se eu vou confeccionar 10 peças da forminha gota maior, cada peça precisa de 3 camadas, então ao todo eu vou precisar de 30 camadas. Eu não vou riscar 30 vezes, né? Se eu vou cortar de 5 em 5 camadas, 30 dividido por 5, 6. Ou seja, eu vou riscar 6 vezes, né? Vou dobrar 5 vezes. Olha só, vamos lá. Vamos riscar aqui. Então, eu vou riscar 6 vezes, dobrar até que eu tenha 5 camadas cortadas por risco. E assim eu vou ter 30 camadas. Você vai ver que no Oxford você vai conseguir cortar menos camadas do que no cetim, porque já é um tecido mais grosso. Agora o voal, por exemplo, e a organza, você consegue até cortar mais camadas. Bem mais do que 5, porque por eles serem tecidos finos, você consegue cortar mais camadas de uma vez só. Então aqui eu já risquei 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, eu não vou conseguir. Vou. Achei que não ia dar pra riscar aqui, mas vai dar. Ó, o tecido, ele tá um pouco torto. Sempre quando você for riscar, coloque o mais perto possível. Pronto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moldes riscados do molde gota maior. Então, eu tenho 6 vezes, né, riscado o molde gota maior. E agora eu vou dobrar em 5 vezes. Por quê? 6 vezes 5, 30, que é o total de camadas que eu preciso para confeccionar 10 forminhas modelo gota maior. Então, agora vou virar ao contrário o meu tecido para que eu consiga fazer isso aqui, ó, tá? Então, o risco tá aqui desse lado, ó, do lado fosco. Outra coisa importante, assim como quando você for passar o seu tecido, você tem que passar do lado do avesso do cetim, você tem que riscar o cetim sempre do lado do avesso. Nas aulas, né, onde você aprende passo a passo das peças, eu sempre falo isso, mas eu vou falar aqui também para você. Sempre risque o molde no seu cetim do lado do avesso, que é o lado mais fosco do cetim, tá? O Oxford, o voal e a organza não tem isso porque um lado é o mesmo do outro, mas aqui no cetim não. Sempre um lado é mais brilho e o outro lado mais fosco. Então, aqui eu já consegui 5 camadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
tá? Agora eu vou alfinetar para depois a gente cortar. Na hora que você for alfinetar, cuidado para você não amassar o seu tecido. Às vezes você vai sentir dificuldade em estar espetando o alfinete no seu tecido, mas isso é super normal. Quando isso acontecer, você não fica tentando colocar o alfinete no mesmo lugar, não. Vem pra cá, tá? Pro outro lado. Isso acontece por causa da forma, né? Como o tecido tá dobrado, como você tá colocando ele. Então, ó, já tenho aqui. Cada molde eu coloquei um alfinete. Agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar essa parte aqui que sobrou. Né? Caso você for fazer mais forminhas, você utiliza esse pedaço, né, para riscar novamente e dobrar, né, para você obter mais camadas. Ou se você não for mais utilizar, né, caso tenha sobrado algum pedaço de tecido que você não vai mais utilizar em uma encomenda, você deixa guardado, porque sempre vai aparecer outras encomendas que a cliente vai pedir a mesma cor de tecido que uma outra já tenha pedido, ou que você pode até mesmo utilizar para fazer novas amostras para suas clientes, tá ok? E agora eu vou recortar cada um desses moldes para que depois eu corte eles separadamente, tá? Eu só vou separar eles aqui com a tesoura. Esse daqui eu cortei assim, não cortei reto, ó, porque na hora que eu fui riscar a última camada, eu tive que virar o meu molde, né, pra encaixar aqui, porque senão não ia caber ele todo aqui no tecido, tá bom? Então temos as nossas camadas, agora sim, né, que tá tudo já alfinetado, as 30 camadas estão aqui. Agora sim você vai cortar cada uma dessas 5 camadas aqui de uma vez, tá bom? Então dessa forma você consegue obter a sua produção muito mais rápido. Assim também é uma forma em que você pode guardar, né, os seus tecidos já engomados, eles já estão aqui com o molde riscado, mas vamos supor que você não vai cortar agora. Então você pode guardar eles dessa forma, né? E aos poucos você vai cortando. É bem melhor assim do que ao invés de você deixar o tecido todo, né, aberto em algum local na sua casa, ocupando um espaço que talvez fique apertado ali pra você. Então engomou, né? O tecido tá pronto para ser riscado. Risca, né? Coloca a quantidade de camadas que você consegue cortar, que você se sente confortável cortar. E guarda. Se você não for cortar hoje, que você vai cortar outro dia, mas o seu tecido tá ali, vai ficar retinho, né? Não vai ficar ocupando muito espaço, e você vai cortando conforme você for conseguindo cortar. Corta um pouco hoje, um pouco amanhã, né? Mas só se organize para que você consiga entregar a encomenda dentro do prazo estipulado entre você e o seu cliente no contrato. Outra coisa importante, riscou o molde, né? E aí você vai dobrando o tecido para dar a quantidade de camadas que você deseja. Sempre quando você for fazer esse processo de dobrar,
tente dobrar o mais certinho ali do molde, não deixa ficar sobrando muito espaço, igual eu deixei aqui, exatamente para você ver. Olha só, tá vendo aqui o molde riscado? Olha só o espaço que tá aqui. Ó, 2 dedos praticamente. Olhando aqui, mas são só 2 dedos, mas são 2 dedos 5 vezes, né? São 2 dedos 5 vezes de tecido que vai sobrar, onde não tá riscado o meu molde. Então, quando você for fazer esse processo de dobrar, tenta dobrar bem pertinho aqui do molde, tá? A ponto de que você evite desperdício, porque talvez esse pedaço aqui de 2 dedos 5 vezes daria mais um molde, tá? Então, é evitar desperdício, né? Saber aproveitar o seu material. E mais uma dica na hora que você for riscar o seu molde no tecido. Caso o seu molde ele tenha de um lado uma medida maior e do outro lado uma medida menor, procure sempre coincidir essa medida menor com o menor lado do seu tecido, ou seja, que é o comprimento, 1 metro. E coincida a largura maior do molde com o lado maior do tecido, que é a largura. Por exemplo, o molde estrela maior, ele tem de ponta a ponta 13,5 centímetros. Mas se você for medir ele do outro lado, dessa forma como vocês estão vendo aqui no vídeo, ele tem 11,8 centímetros. Então, quando você for riscar ele no cetim ou mesmo na tela Escócia, é o mesmo processo. Ou seja, no cetim, o cetim ele tem 1,40 m de largura ou 1,50 m de largura, dependendo do fabricante. Mas você vai sempre trabalhar de 1 em 1 metro ou de 50 em 50 centímetros para que o seu tecido não fique tão grande e você não tenha trabalho na hora de manusear. Então você vai posicionar o seu molde de forma que a medida de ponta a ponta da estrela maior, ou seja, os 13,5 centímetros, fique na direção da largura do cetim, que é 1,40 m. E o outro lado, que mede 11,8 centímetros, na posição do comprimento, que é 1 metro. Isso é a mesma coisa para a tela Escócia. A tela Escócia ela tem 65 centímetros de largura. Se você for trabalhar ela sempre, né, de metro em metro, você vai posicionar o molde. Vou dar um outro exemplo para você de um molde que você vai utilizar em muitas forminhas. A maioria das vezes que você for utilizar o molde estrela menor, você vai cortar ele na tela Escócia. Como eu disse, a tela Escócia tem 65 centímetros de largura. Você vai trabalhar ela sempre de metro em metro. Então, você vai posicionar o seu molde estrela menor com o menor lado, que é o 9 centímetros, coincidindo com o menor lado, que é a largura da tela Escócia. E o lado que mede 10,5 centímetros, que é de ponta a ponta do molde estrela menor, você vai posicionar para o lado do comprimento, que é 1 metro. Isso faz com que você tenha maior capacidade de ter mais camadas cortadas em uma mesma peça, tá? Seja de tecido, cetim, oxford, voile, organza ou tela Escócia. Perfeito? Vou mostrar mais detalhadamente para você. Tá vendo? Então, sempre procure otimizar o seu corte de forma que você possa produzir mais com a mesma quantidade de materiais.